Você está fazendo uma avaliação para autismo, mas está demorando horrores. Parece que nunca sai o resultado dessa avaliação. Pode estar acontecendo para que haja toda essa demora. Claro que eu não conheço o seu caso, não sei né, no caso concreto o que está rolando, mas eu vou levantar aqui 6 hipóteses que parecem bem críveis, né? Não tem estudo sobre isso, tá? Por que demora, causas de demora, mas eu vou falar um pouco daquilo que é a minha experiência, daquilo que as pessoas me relatam, do meu contato, tanto com pessoas que passaram ou passam por processo de avaliação, quanto em relação aos profissionais, tá? Fica aí pra gente conversar. Olá, povão, meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar e eu estudo autismo e práticas com evidência. E essa questão do diagnóstico é uma coisa que aparece muito, né? Então eu vou dar 6 motivos aqui para você, que são motivos que eu ouço bastante. E o primeiro é o seguinte, pode não estar demorando, pode ser uma impressão, porque quando a gente diz está demorando, é uma expressão subjetiva, né? Você pode achar que uma semana está demorando, o outro só acha que está demorando, não passa de um ano. Não tem uma coisa que é exata do tempo que deveria acontecer. Aliás, eu estou aqui nesse lugar diferente do que normalmente eu gravo, porque eu estou em Brasília e vai ter o congresso da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil. Então, no pré-congresso, que é amanhã, eu vou fazer 2 palestras. E essa instituição, a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, ela publicou uma proposta de padronização da avaliação diagnóstica e intervenção, né, que é para os neurologistas infantis. É um documento muito robusto, muito forte, de alguns anos atrás, inclusive estão refazendo agora, né, esse documento, e lá tem um processo para fazer a avaliação diagnóstica. Então, por exemplo, você tem a avaliação do médico, você tem, idealmente, uma avaliação multidisciplinar, né? Normalmente você tem fono, psicólogo, TO. Você imagina, tem que marcar marca com o outro. Aí cada um tem o seu tempo de avaliação. E aí eles sugerem lá fazer um BERA, uma audiometria do tronco cerebral, fazer um CGH-Ray, depois se não der nada, um exoma. Tudo isso leva tempo. Você não faz isso em uma semana, né? Então, às vezes, o tempo que está transcorrendo é o tempo que precisa fazer. Não é que está demorando, entende? Eu sei que é muito difícil para as famílias, muitas vezes você está angustiado, querendo uma solução. Pode ser que esteja demorando, mas pode ser que não seja esse o caso, seja simplesmente o transcorrer do tempo que realmente acaba sendo um pouco angustiante. Eu já fiz um vídeo sobre esses exames, sobre esse documento da SBNI, vou colocar aqui para vocês. Se vocês quiserem, depois vocês assistam para entender quais são esses exames necessários para avaliação diagnóstica. O segundo motivo, que talvez seja até o mais comum, né, que mais comumente produz essa percepção nas pessoas, é o seguinte: não é que a avaliação está demorando, é que a avaliação não está acontecendo. Às vezes a família vai lá e ela diz assim, doutor, tem aqui tal situação, né? E ela faz uma afirmação e a pessoa, o médico, meio que dá de ombros aquilo, não leva aquilo em consideração. E aí, eventualmente, os pais acham que tá avaliando, porque nas consultas se fala sobre aquilo, mas não é que está tendo uma avaliação, não está fazendo, entende? Tem um estudo que uma das autoras é a Cleonice Bosa, que é uma professora muito importante da URGS, né, no Sul, que eles entrevistam lá vários pais, várias famílias, e tem lá um dado que é o seguinte: você tem um momento que a família desconfia, a mãe principalmente, ela desconfia, e entre esse tempo, esse momento e o fechamento do diagnóstico tem em média 3 anos. 3 anos. Não é que tem 3 anos de avaliação, você começa a avaliar e daqui a 3 anos chega o resultado. Não, é porque a mãe ela diz, não, você tá neurótica, veja bem, cada criança tem seu tempo, papo assim, ou qualquer outra coisa. E aí, chega numa próxima consulta, aqueles dados, né, que tinham levado ela a desconfiar são persistentes. E aí, à medida que o tempo passa, vai havendo mais desafios, mais demandas sociais, e aquilo vai ficando mais óbvio. E aí, num certo momento, o profissional diz, putz, é mesmo, então vou fechar o diagnóstico. Então, são 3 anos. Isso não é só no Brasil, isso também é fora, tá? Mas não quer dizer que é uma avaliação demorada, quer dizer que, às vezes, não tem a atenção necessária para essa família para, de fato,
dar prosseguimento num processo de avaliação apropriado. O terceiro motivo pelo qual a avaliação pode demorar é porque o profissional pode não saber fazer. E aí ele pode estar fazendo ali coisas mais ou menos aleatórias, né? Gente, eu já ouvi tanta coisa absurda que já foi dita em consultório, todo tipo de coisa que você imaginar, desde, sei lá, qualquer coisa que você puder imaginar, espiritual, biológico, de qualquer tipo biológico que vocês puderem imaginar, eu já ouvi, né? Então, às vezes, o profissional não sabe, então ele está fazendo aleatoriamente, ele vê um teste, vê um negocinho ali, ele vai vendo ali e aplicando ali aquelas coisas de uma maneira meio desorganizada, né? Ou às vezes até por motivos comerciais para fazer aquela família passar mais e mais vezes ali. Infelizmente, eu não acho que seja uma coisa muito comum, mas é uma coisa que acontece, né? Essa coisa da preparação para avaliação diagnóstica é uma coisa que eu sei que as pessoas reclamam com justiça, claro que todo mundo tem direito a um atendimento de qualidade, mas eu estou na comunidade do autismo, nesse mundo do autismo, há mais de uma década. Você imagina como é que era isso 14 anos atrás, 13 anos atrás? Era muito pior. Mas era muito pior. Você tinha realmente aqueles profissionais-chave que ficavam em lugares que eram centrais, assim, né? Era tudo muito difícil. Hoje você tem, em grande parte das cidades, profissionais que fazem avaliação diagnóstica, né? Isso é uma coisa realmente recente. Mas é claro que isso não justifica. É importante que todos os profissionais que façam essa avaliação saibam como fazer, estejam preparados. Isso vem melhorando, mas é claro que é difícil, de fato, chegar num ponto em que todo mundo tem acesso a essa avaliação de qualidade. Antes de continuar aqui falando desses outros 3 aqui, que me parecem bem relevantes, eu quero convidar vocês a conhecer o Clube da Luna. Vou colocar aqui o QR Code, que é um clube de assinatura, para quem deseja realmente aprender mais sobre intervenção para autismo. Desde avaliação, planejamento de intervenção, implementação. Tem um curso avançado de comportamento desafiador, que é muito bom. Tem vários protocolos, desde nível 3, né, até nível 1, questões relacionadas a habilidades sociais. Então, é um curso realmente... um curso não, na verdade são dezenas de cursos, todos com certificado, muito bons. Convido vocês a assinarem o Clube da Luna. O quarto motivo, que é bem comum, é haver a desconfiança por parte do clínico que está fazendo a avaliação de que aquele caso é um caso que pode ser de atraso no desenvolvimento. Deixa eu explicar. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Você está fazendo o desenvolvimento e aí ele é alterado. Você tem uma rota alterada e essa alteração traz um conjunto de prejuízos para o indivíduo que justifica haver um diagnóstico, intervenção, tudo isso. Acontece que às vezes você olha para o caso e não se trata de um transtorno do desenvolvimento, o desenvolvimento alterado em outra rota. É só que o desenvolvimento está acontecendo na rota apropriada, mas ele está atrasado, né? Está mais atrasado em relação aos outros indivíduos da mesma faixa etária. Nesses casos, é muito comum do clínico propor alguma iniciativa de estimulação, às vezes faz fono, TO, às vezes faz aba, às vezes vai para a escola, faz uma opção de coisas, para entender como que esse indivíduo responde a essa estimulação, para entender se de fato ele tem um desenvolvimento alterado ou se é só uma questão, às vezes, de um empobrecimento da estimulação ou algum atraso mesmo com a motivação biológica. É claro que isso aqui, pessoal, eu não estou falando do médico que diz assim, não é nada, vai lá, põe na escolinha, daqui a pouco 6 meses a gente conversa. Não é disso que eu estou falando, tá? Porque tem profissionais que fazem isso sistematicamente, porque diz que cada um tem seu tempo, essas coisas assim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de profissionais responsáveis, que dominam o tema, que avaliam aquela criança e que têm motivos para crer que aquele não é um caso de uma alteração no desenvolvimento. Tem motivos para crer que aquilo pode ser só um atraso. E aí que eles podem fazer essa proposição e acompanhar de fato, né, observar de uma maneira muito atenta. É disso que eu estou falando, tá? Esse outro indivíduo, daqui 6 meses a gente conversa, esse é o que não está fazendo avaliação, né? Esse é o primeiro motivo. Mas existem, de fato, alguns casos em que pode haver desconfiança de que é um atraso no desenvolvimento e essa estimulação, ela é importante. Qual que é o problema aqui? E isso tem muito a ver com essa maneira que as coisas são organizadas no Brasil. É que, em tese, quando você tem uma desconfiança, você já deveria ter acesso à intervenção. E aí você vai ver como o indivíduo responde e depois, eventualmente, você fecha. Só que no Brasil é muito difícil você ter acesso à intervenção se você não tiver o diagnóstico fechado. Isso vale para quem está correndo atrás do SUS, vale para quem está pedindo no plano de saúde,
E quanto mais se você for judicializar no plano de saúde, imagina, só com uma desconfiança. Você, de fato, tem que ter o diagnóstico fechado. Então, isso é um problema. O ideal seria que a gente tivesse o primeiro olhar, desconfiou, você tem acesso à intervenção e depois, eventualmente, você fecha definitivamente aquele diagnóstico. O quinto motivo pelo qual isso pode demorar é porque o caso pode ser complexo, difícil de ser fechado. Um exemplo assim, mais óbvio, clássico, né, é no caso de adolescente ou adulto que tem outras comorbidades psiquiátricas. Então, isso pode dificultar bastante, né, essa avaliação diagnóstica. Também, no caso de adolescentes e adultos, existe um outro fenômeno um pouco mais complicado, que também cursa com eventualmente outras questões psiquiátricas, que é o indivíduo que está no TikTok, está lendo, ele sabe tudo sobre autismo, e às vezes a avaliação ela fica viciada, porque o indivíduo está respondendo segundo aquilo que ele já viu sobre o autismo. De fato, isso existe, né? Infelizmente existe. E aí, o clínico tem que distinguir entre aquilo que ele está falando e aquilo que é uma observação da realidade do que é o quadro daquele indivíduo. Mas tem muitas outras situações que são complexas. Vou dar outro exemplo aqui. Existe um conjunto importante de literatura que fala da importância do pediatra em fazer essa avaliação diagnóstica, né? Mas, vamos imaginar que você vai no pediatra, o pediatra não é especializado naquilo. Ele pode fazer essa avaliação, né? Claro que ele tem que ter uma preparação, tem que estar ali bem informado para fazer isso, mas às vezes o caso é muito complexo. Ele de fato vai requerer alguém mais especializado, então ele vai encaminhar para um psiquiatra infantil ou para um neuropediatra, para um neurologista infantil, que vai fazer ali um conjunto de outras investigações mais aprofundadas, né, mais específicas. Pode ser que em algum caso tenha alguma confusão com alguma síndrome, né? Você faz uma avaliação genética, você tem alguma desconfiança de alguma coisa, aí você precisa ali fazer aquela triagem. Isso tudo pode demorar, né? Pode ser difícil. Existe uma superposição entre traços de autismo e TDAH. Imagina assim, um autismo nível 1, um TDAH mais intenso, né? mais complexo. Aí pode ter uma dificuldade. Claro que pode ser os dois, né? Mas digamos que seja um TDAH com traços mais fortes. Pode haver aí uma superposição difícil. Tem um estudo que chama assim, né? Overlapping. E aí eles falam, nos dois casos, por exemplo, existem prejuízos sociais. A diferença é que no TDAH é por um excesso comportamental e no caso do autismo é por um déficit comportamental, especificamente aqui na cognição social, né? Então, casos mais complexos podem demorar mais tempo porque eles são mais complexos, né? Pode ser que seja difícil ali distinguir exatamente se trata de um caso de autismo ou alguma outra condição. E por fim, o último, e talvez o mais comum, tá? Só o outro, assim, bastante comum é o que não está fazendo avaliação, mas esse, de fato, no final das contas, com certeza é o que é mais usual, que é o seguinte, é a ausência ou a dificuldade, né, o intervalo de marcação entre profissionais, que é o caso do serviço público, principalmente. Às vezes, eu vou falando aqui a melhor evidência disso, porque é o ideal, aquilo, e às vezes, eu sinto muito isso. Às vezes eu falo, mas o que eu estou falando está tão distante da realidade, né? E eu falo, não, tem que voltar para a realidade. É claro que a gente não tem que se privar de falar qual é a melhor evidência, de dizer quais são os melhores caminhos, o que a ciência está dizendo. Não é isso que eu estou querendo dizer. É que a gente sempre tem que considerar a realidade. A realidade é a seguinte, 75% dos brasileiros não tem plano de saúde. E aí, meu amigo, você vai marcar no médico, ainda mais um médico especializado, um neuropediatra, e aí você marca uma vez, aí você pode marcar a segunda vez, às vezes é meses, às vezes são anos para marcar. Eu me lembro de conversar com um neuropediatra num lugar que eu fui na palestra, era uma faculdade de medicina, e ele estava me dizendo que a região que ele é o único neuropediatra público era de 4 milhões de habitantes. Então imagina quanto tempo demora. Vamos imaginar que esse profissional diz, eu quero fazer corretinho aqui, vamos fazer a avaliação de fono, de TO. O menino tem 42 anos quando fizer a avaliação. Então, às vezes o intervalo entre as marcações, mesmo que seja um profissional só, né, ou digo, uma especialidade só, pode demorar muito, principalmente dependendo de como é que é o serviço público naquele lugar. Se for pensar em termos de avaliação multidisciplinar, aí às vezes é perder de vista. Então isso também faz, obviamente, a avaliação ficar demorada. E isso produz ainda mais desigualdade de acesso para aqueles que são mais vulneráveis. Então isso é um grande problema social na minha interpretação, que é as pessoas
com menos condições financeiras têm mais dificuldade de acesso ao diagnóstico e quando tem acesso ao diagnóstico, mais dificuldade de acesso à intervenção. Isso é uma coisa urgente da gente pensar sempre em enfrentar, trazendo prática baseada em evidência para o serviço público e equipando o serviço público para oferecer sempre o melhor para as pessoas. Agora eu vou deixar para vocês, depois de você compartilhar esse vídeo aí nos grupos de pessoas que estão precisando, grupos de amigos, de pais, de tudo, eu vou deixar 2 vídeos para vocês aqui. Vou deixar esse aqui, que é sobre os exames de avaliação, e esse aqui sobre a avaliação em adultos com autismo.